Fala, Riqueza, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. E hoje vamos para mais conteúdo de assistência técnica, mais conteúdo de bancada. Como vocês podem ver, eu estou com duas fontes aqui do lado, né? Duas fontes que eu utilizo aqui na minha assistência técnica, eu utilizo aqui nos meus treinamentos. Elas estão aí todos os dias aí do meu lado. Realmente a fonte de bancada é um dos equipamentos indispensáveis para você que quer desenvolver a parte de assistência técnica em manutenção de celulares. É um equipamento indispensável, mas o que eu vejo aí, pessoal, ainda é muitas pessoas que estão entrando no mercado comprando fonte que não atende às nossas especificações. É relacionado à tensão e relacionado à corrente. Então a fonte ela tem que ter um padrão, ela tem que atender o que eu vou fazer. Se ela não atender, infelizmente, você pode estar diagnosticando aí, pode ter alguma falha, pode ter alguma infelicidade durante os reparos. Então é isso aí, vamos falar um pouquinho sobre fonte de bancada. Realmente é um equipamento aí fascinante, realmente é um equipamento que sem ela eu não consigo nem imaginar eu consertando, fazendo reparos em aparelhos celulares. Porque é a fonte de bancada que vai substituir a bateria, né? Na ausência da bateria de um celular, na ausência de um carregador, certo? É a fonte que vai produzir essa tensão e essa corrente necessária para que nós possamos fazer aí essa análise, esse diagnóstico. Por quê? Porque ela tem aqui um painel, certo? Ela tem um painel aqui de tensão, ela tem um painel aqui de corrente, certo? Nas duas fontes, né? Que eu vou já explicar os detalhes dessas fontes. E isso aí serve para me ajustar para cada modelo aí que eu vou trabalhar, certo? Então, já lembrando, se vocês quiserem adquirir mais detalhes sobre ajuste de fonte, para fazer os reparos, as análises diagnósticas, aqui no link, né, na descrição, na verdade, desculpa, na descrição desse vídeo, vocês podem adquirir aí a minha coleção do e-book Manual do Técnico. Pessoal, são vários e-books onde para você que está iniciando no mercado de manutenção, para você que já está no mercado e quer aí adquirir novas técnicas, certo? Então é um vasto conteúdo que eu desenvolvi ao longo de muitos anos que talvez possa aí ajudar você, tanto você iniciante como você que já está no mercado. Então não perde tempo, preçozinho baixinho, preço simbólico, mas eu garanto que vai trazer um resultado magnífico. Então é isso aí, pessoal. Tenho aqui duas fontes. Eu tenho aqui a Ricari, certo? E também tenho aqui a Unit, certo? A Unit. A Ricari, a referência dessa minha Ricari é a 3205P, certo? Esses dois números aqui significam que ela tem 32 volts e 5 amperes, certo? Essa aqui é a Unit, nesse caso aqui é a Ricari, aqui é a Unit, UTP 3006. Essa fonte aqui ela já é de 30 a 32 volts. Desculpa. Ela é uma fonte de 30 volts e de 6 amperes, né? Essa aqui é de 5 amperes, essa aqui é de 6. Então essa aqui tem 1 amperes a menos do que essa. Essa aqui tem 1 amperes a mais do que essa. Certo? São fontes que têm memórias. Essa aqui, essa minha tem uma. A Ricari tem 1, 2, 3, 4 memórias. Essa daqui tem 1, 2, 3 memórias. Elas têm bloqueia. Essa minha aqui bloqueia a tensão, certo? Bloqueia aqui todos os ajustes. Se eu quiser deixar um valor aí já definido para não ter perigo de eu apertar um botão acidentalmente, ela já bloqueia. Essa aqui já não tem bloqueio, certo? Mas ela tem o OVP e o OCP. Os botões de controle, aqui para mim ajustar a tensão e corrente. A tensão e corrente aqui também. Tem uns bornes aqui, borne positivo, borne negativo e o borne de aterramento, certo? O borne de aterramento, se você quiser ligar em uma pulseira antistática, quiser aterrar a sua bancada, você pode ligar um fio diretamente aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o meu cabo, e aí vocês já vão entender. Eu tenho esse cabo aqui, certo? Eu tenho um jacaré aqui do lado, onde eu vou ligar na minha bancada. Eu tenho um perfil metálico de ponta a ponta, depois eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo. E esse borne aqui eu ligo no aterramento, ó. Ligo no aterramento, certo? E o jacaré
ele vai num perfil metálico, onde eu vou ali fazer a proteção contra a energia estática. Aqui do mesmo jeito, ó. Pessoal, desculpa aí a minha mão na frente, mas vou me adaptando aqui, ó. É a mesma coisa eu posso utilizar. Mas lembrando que para isso, né, eu tenho que estar com a minha instalação devidamente aterrada. Então, para isso, né, chama um especialista. Se você não tem um conhecimento na parte elétrica, não domina, não sabe fazer, chama um especialista, porque isso aí é muito perigoso, né? Quando se trata aí da parte de energia aí de 220, 110 volts, é muito alta, você pode se machucar e vir até acontecer algo mais sério. Beleza? Então, aqui eu tenho as memórias. Ó, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser fazer um ajuste, por exemplo, esse ajuste aqui de 4 volts e 3 amperes já é a tensão e a corrente que eu já trabalho aqui na minha bancada, certo? Então eu posso memorizar já na memória 1. Só lembrando, pessoal, só aqui vamos voltando um pouquinho, eu tenho aqui o botão geral, que desliga a fonte, esse daqui é na frente, e aqui dá um NIT é aqui atrás. Liga e desliga, certo? Botão geral. E eu tenho um botão secundário, que fica aqui na frente, ó, on-off, onde eu posso desligar, não é, a tensão que vai sair aqui do jacaré, ó. Posso desligar essa tensão sem precisar desligar aí a fonte toda, ok? Observe que com a corrente ajustada aqui de 3 amperes, ela mostra no painel. Quando eu ligo a fonte, você vê que a corrente some. Então aqui já liberou os 4 volts aqui, ó. Se por acaso voltar a amperagem, eu não tenho mais 4 volts aqui, certo? Isso aqui serve para essa fonte aqui também, da mesma forma. Então, ó, essa aqui também tem on-off, ó. Zerou, esse daqui já acende aqui verdinho. Então, aqui tensão liberada. Apareceu 3 amperes, eu não tenho mais tensão aqui, ok? Então, se por acaso eu liguei aqui, ó, fonte ligada, e eu quero programar a memória 1, eu seguro aqui, ó, vou segurar aqui um pedacinho, e aí ela já programou. Se eu for aqui, ó, eu apertei aqui o 2, ó, aqui tem 3.100, aqui tem 2.900 e alguma coisa, mas aqui 1, essa 1 programou aqui a memória de 4 volts, desculpa, 4 volts e 3 amperes. Vamos aqui para a memória 2, eu vou fazer outro ajuste, ó. Vou botar aqui, vou fazer o ajuste de carregamento, certo? 5 volts. E vou botar aqui 4 amperes. 4 amperes. Esse botão aqui, ó, ele vai mudando as casas, certo? E aqui eu boto para cá, para a direita, e vou botar aqui 4 amperes. Então, vou segurar a memória. Segurei aqui a memória 3 segundos. Então, já programou, ó. Certo? Aqui 4 volts, 3 amperes. Aqui 5 volts, 4 amperes. Ok? Então, posso ajustar as demais. Eu tenho aqui as mais 2 memórias para ajustar aqui. Aqui é a mesma coisa. A memória facilita mais, ou facilita muito, porque eu não fico aqui clicando aqui ajustando. Mas para vocês verem, eu não tenho assim, nenhuma memória definida aqui na minha fonte, porque eu já sou acostumado a fazer aqui a mudança aqui na hora e eu não fico muito atento para essa questão de memória. Mas facilita demais, certo? Se você quiser aí fazer já as pré-definições de tensão e corrente na fonte de bancada. Lembrando, pessoal, que a fonte de bancada ela tem que atender aí às necessidades técnicas, principalmente relacionadas às configurações do aparelho. Eu tenho aqui, ó, uma fonte de 5 amperes e uma fonte de 6. Dá uma olhadinha aqui no microscópio. Ó, por exemplo, aqui vou para o microscópio. Eu tenho aqui, ó, uma bateria. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa bateria. Eu tenho aqui uma bateria com capacidade de 4.400 miliamperes, certo? Imagina se você está trabalhando com uma fonte de 2 amperes, certo? Aquela fonte mais antiga da Yachun. Essa fonte da Yachun, ela não tem capacidade de ligar um aparelho que tem uma bateria de 4 amperes, certo? Então, se você está trabalhando
com celulares que tem aí 3 amperes, 4 amperes, 5 amperes, vocês têm que trabalhar com a fonte no mesmo padrão da bateria, porque vocês não vão conseguir fazer esse aparelho startar, não vão conseguir ter um detalhe mais claro do boot de inicialização, porque como a fonte, né, como essa fonte ela não tem aí a capacidade de alimentar esse aparelho pode ficar aí desligando ou reiniciando. Então, eu já dou uma dica para vocês, certo? Comprem sempre fonte que atendam, vão atender as principais marcas de celulares, certo? A fonte hoje mais indicada é a de 5 amperes, certo? Se você trabalha com informática, com computador, com notebook, então você já tem que comprar uma fonte de 10 amperes, porque o notebook já trabalha aí com as amperagens muito, muito altas, ok? Então fica esse detalhe para vocês ficarem ligados, para vocês não comprar fonte com as configurações muito baixas, certo? Eu tenho aí a Hikari, tenho uma Sunshine, tenho uma Unity, tenho uma Corad, tenho um Yashun, várias marcas de fonte, tenho uma Mechanic, tenho a Sugon, tem marcas muito boas de fonte, mas sempre trabalhe com a configuração de amperagem e tensão. Pessoal, amperagem, certo? Quando eu falo amperagem, corrente, eu fico mudando praticamente a mesma coisa, certo? Tensão e voltagem, elas também estão relacionadas, mas sempre procurem aí que atendam às configurações dos aparelhos que vocês estão trabalhando. Eu tenho aqui nessas fontes o OCP, Over Current Protection, e o OVP, Over Voltage Protection, que são botões que se eu apertar ele, ó, se eu segurar ele aqui, deixa eu ligar aqui. Se eu ligar o OVP e desligar, você observa que faz um barulhinho. O OCP é a corrente. Então, a corrente que eu ajustei aqui, ó, 3 amperes, foi para a memória 1. Memória 1, ó, o OCP aceso, Over Corrente Protect. Então, eu ajustei aqui a fonte em 3 amperes, e a corrente, se por acaso o aparelho tiver com algum problema em consumir mais do que algum curto consumo, certo? E consumir mais do que 3 amperes, a fonte aí ela bloqueia, certo? A fonte aí vai bloquear automaticamente, certo? Ele vai bloquear, ela não, ó, já bloqueou, ó. Vou ligar aqui a fonte, ó. Liguei a fonte, quando eu estou curto, ó, ela já corta, já desliga a fonte, certo? E a mesma coisa serve para o OVP. Eu tenho aqui 4 volts. Se por acaso algum equipamento exceder os 4 volts, ela já bloqueia, já desliga a fonte. Então, como eu trabalho com muito cuidado, coisas relacionadas a reparo de placa, muito curto consumo, eu não utilizo essas duas funções, porque ela vai ficar bloqueando e ela pode acabar atrapalhando aí o meu reparo. Então, eu fico mais ligado no comportamento da fonte do que na função em si, certo? Então, tem esses detalhes aqui, pessoal, que eu já passei para vocês. Basicamente, a Unity é a mesma coisa, ela só muda aqui porque eu dou um toque aqui na frente e aí eu posso controlar aqui a corrente. Ó. A voltagem, desculpa. Eu estou trabalhando aqui com a voltagem. Se eu der um toque por vez, ela vai mudando de casa, certo? A corrente é a mesma coisa, ó. Eu vou dando um toque na corrente, dando um clique, ele aperta aqui para frente, dando um clique, ele vai mudando as casas. Como eu falei para vocês, se eu quiser ligar aqui, botãozinho verde ligou, deixa eu parar de piscar, parou, sumiu aqui a corrente, a fonte ligada, apareceu 3, fonte desligada, certo? E aí, pessoal, tem a fonte de bancada, vocês têm que ter muito cuidado. Ajustem a fonte de bancada de acordo com a área que vocês vão trabalhar, certo? Mas isso aí é detalhes, né? É coisas mais detalhadas, mais específicas que vocês podem encontrar no meu manual do técnico. O que eu quero passar aqui para vocês é uma panorâmica geral para vocês comprarem um equipamento que vão atender vocês. Não comprem, pessoal, fontes aí erradas, certo? Pelo amor de Deus. Tem cara com...
trabalhando com um celular de 5 amperes e quer comprar aquela fontezinha AXU de 2 amperes de R$ 200, infelizmente, e depois fica falando comigo, professor, o celular fica desligando, professor, o celular está reiniciando, mas não é defeito. Professor, o celular não está carregando, porque eu posso fazer a substituição dessa alimentação setorizada, tanto de carregamento, que é o VBus, o VBAT, eu posso fazer essa análise diagnóstica injetando essa tensão e essa corrente através da fonte de bancada. Mas para isso, pessoal, é assunto para nossas próximas aulas, certo? Então, é isso aí, rapidinho, só 15 minutos para vocês ficarem aí ligados à fonte que vocês tenham que adquirirem, certo? Sempre procurem fontes que vão atender aí a necessidade técnica tanto de vocês e dos equipamentos que vocês vão estar trabalhando. Então, se você gostou desse vídeo, dica rápida, um papozinho de bancada aí, facinho para vocês assimilarem, certo? Fiquem ligados aí no meu canal, dê o joinha, compartilha, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, porque todos os dias eu vou estar subindo aí assuntos relacionados ao mundo da manutenção de celular e assistência técnica, beleza? É isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus.